Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Gramática, Adjetivos, Variação morfológica em gênero e número, Concordância nominal, Comparativos e Superlativos. O que são os adjetivos? São palavras cuja principal função é modificar o nome. Isto quer dizer que o nome só nomeia pessoas, animais, coisas, ideias ou sentimentos, mas os adjetivos especificam alguma característica daquilo que nomeamos. Em outras palavras, servem para descrever. As subclasses do adjetivo são qualificativo, por exemplo, o lápis de cor azul. Numeral, por exemplo, primeiro mês. Relacional, por exemplo, os jornais diários. Na seguinte tabela vamos explicar as variações do adjetivo em gênero e número, quer dizer masculino, feminino, singular ou plural. Assim temos que quando o adjetivo acaba em vogal ou ditongo, adiciona-se S para formar plural. Por exemplo, sincero, sincera, sinceros, sinceras, hipócrita, hipócritas, indolente, indolentes, pessimista, pessimistas, europeu, europeia, europeus, europeias. Quando o adjetivo acaba em ão, formam plural ões ou ães. Assim temos, por exemplo, brincalhão, brincalhona, brincalhões, brincalhonas, alemão, alemã, alemães, alemãs. Quando o adjetivo acaba em al, el, ol, ul, forma plural com as terminações ais, eis, ois, us, respectivamente. Por exemplo, pontual, pontuais, prestável, prestáveis, espanhol, espanhóis, azul, azuis. Quando o adjetivo acaba em il, pode formar dois plurais, is ou eis. Por exemplo, gentil, gentis, útil, úteis. Quando o adjetivo acaba em m, pode formar o plural ns. Por exemplo, jovem, jovens. Quando o adjetivo acaba em r ou em s, adiciona-se es para formar plural. Por exemplo, trabalhador, trabalhadora, trabalhadores, trabalhadoras. Inglês, inglesa, ingleses, inglesas. Finalmente, quando o adjetivo é formado por z, então temos como plural es. Assim temos, por exemplo, perspicaz, perspicazes. Concordância em gênero. Diferenças com o espanhol. Os adjetivos, assim como os determinantes, devem concordar em gênero e número, mas existem palavras que, embora sejam as mesmas entre o português e o espanhol, são diferentes em gênero. Isto significa que um vocábulo que em português é masculino, em espanhol é feminino e vice-versa. Assim temos os seguintes exemplos. A viagem foi muito boa, feminino. El viaje fue muy bueno, masculino. Gosto de beber leite magro, masculino. Me gusta beber leche descremada, feminino. Un guía claro, masculino. Una guía clara, feminino. A árvore é muito antiga, feminino. El árbol es muy antiguo, masculino. Por que é que o sangue é vermelho, masculino? ¿Por qué la sangre es roja? Feminino. Na seguinte tabela, vamos estudar os adjetivos em grau comparativo. Assim temos o grau de superioridade, cuja fórmula é a palavra mais, mais adjetivo, mais do que. Por exemplo, Londres é mais cosmopolita do que Lisboa. Quando temos grau de igualdade, a fórmula consiste em ter a palavra tão mais adjetivo mais como ou quanto. Por exemplo,
Londres é tão movimentada como Lisboa. Finalmente, temos grau de inferioridade, cuja fórmula é a palavra menos mais adjetivo mais do que. Por exemplo, Lisboa é menos agitada do que Londres. Na seguinte tabela apresentamos os adjetivos em grau superlativo na variante dos relativos. Assim temos adjetivos de superioridade, cuja fórmula é um artigo mais o advérbio mais o adjetivo mais a preposição de e um grupo nominal. Por exemplo, o Monte Everest é o mais alto do mundo. E temos de inferioridade, cuja fórmula é também o artigo mais o advérbio menos mais o adjetivo mais preposição de e um grupo nominal. Assim temos os países da África subsaariana são os menos desenvolvidos. Para finalizar, apresentamos os adjetivos em grau superlativo na sua variante dos absolutos. Por uma parte, temos os adjetivos sintéticos, que consistem em adicionar ao adjetivo o sufixo íssimo, imo ou rimo. Por exemplo, ele está felicíssimo. Este problema é facílimo ou dificílimo. Aquele ator é celebérrimo. Como podem comprovar, em espanhol seria facilíssimo ou dificilíssimo, que é bem diferente do português. Por outra parte, temos os adjetivos analíticos, cuja opção consiste em adicionar os advérbios assaz, bastante, bem, extremamente, imensamente, etc., mais o adjetivo. Por exemplo, este problema é bem difícil. Aquele ator é bastante célebre. Ele está muito feliz. Muito obrigado pela vossa atenção.